Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui. Estou aqui para um vídeo muito especial que eu nem acreditei quando eles entraram em contato comigo, mas que a Arctics entrou em contato para poder me enviar esses marcadores que são acrílicos. E eu já tinha visto ele, principalmente o unicórnio, estava usando e eu fiquei assim, uau, eu preciso muito desses marcadores. E aí eu já tava pensando em comprar. E daí do nada eles pegaram e falaram, uau, Paula, você não quer testar eles pra nós e contar pros seguidores de você? E eu falei, sim! Então, gente, bora testar esses marcadores e eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência, o que eu acho deles e tudo mais, e bora! Então eu comecei primeiro fazendo as amostrinhas de cor, mas olha só primeiro que caixa linda. Eu amei o design dela. E vem duas fileirinhas assim de cores, então em cima tem metade e embaixo tem outra. Então eu fiquei bem feliz que veio bastante cor. 36 cores eu achei bastante. Para poder fazer esse teste inicial, eu peguei esse sketchbook que eu tenho, que é da Strathmore, e ele é de mídias mixtas, então eu acho que é basicamente para o que eu vou usar esses marcadores acrílicos, porque como eles são muito mais opacos, então eu acho que eu vou usar muito mais para esse tipo de mídia, então eu resolvi fazer nesse, porque a folha dela é um pouco mais lisa, assim. Então, basicamente, eu comecei a pegar todas essas corzinhas que eu tenho aí e já colocar na folha pra ver se é muito diferente da tampa, da cor da tampa, né? Porque isso é uma coisa que acontece bastante com os marcadores à base de álcool, né? Normalmente. E eu fui colocando essas amostrinhas aí e tem que balançar bastante primeiro pra poder pegar certinho a cor. Mas eu achei que todas elas são bem molhadinhas, assim. E depois elas também não ficam tão diferentes assim da tampa, a maioria delas. Mas é legal ter a amostra de cor em algum lugar pra quando for, antes de poder pintar, antes de poder usar elas, já selecionar exatamente a cor que quer. Eu já tinha visto outras pessoas usando essa caneta da Arctics também, e pelo que eu percebi, ela era bem opaca, assim, mas eu queria testar com cores claras e cores escuras pra ver se realmente era bem opaca. Então, primeiro eu fiz um quadradinho com esse tom de azul, que é bem clarinho, e depois eu peguei o roxo, que já é uma cor que é mais, né, mais escura, pra poder tentar fazer esse teste, tipo, do branco em cima do preto e do preto em cima do branco, sabe? Pra ver se ia ficar realmente super opaco e com a cobertura boa, sabe? E eu me surpreendi demais, porque ficou muito tapadinho a cor de baixo, tipo, principalmente na da escura, que eu acho que era a que eu mais tava preocupada. Então, eu tô muito ansiosa pra poder usar esses marcadores quando eu for usar, por exemplo, guache, ou quando eu quiser corrigir alguma das cores que eu coloquei em algum tipo de pintura, ou, enfim, usar essa caneta como uma base em si. Meu primeiro desenho real oficial com essas canetas foram alguns lírios. Eu resolvi não já começar com a minha, digamos, especialidade, que seriam retratos, porque eu fiquei um pouco intimidada de começar a usar ele, porque eu tô muito mais acostumada com marcadores à base de álcool. E essa caneta, ela é super, super pigmentada e ela é muito mais opaca do que um marcador à base de álcool. E ela não se mistura, assim, entre as cores. É como se fosse fazer um desenho vetorial. E apesar de não dar pra fazer tanto a mistura das cores em si, eu achei que os tons que vieram no conjunto, eles se misturaram bem juntos. Então, depois, um pouquinho mais pra frente, eu acabo colocando um vermelho, porque daí eu tentei colocar um vermelho como se fosse tipo um tom mais escuro do rosa, mas aí ó, daí eu já não gostei muito do que eu coloquei. Mas no fim das contas eu consegui voltar com as cores que eu tinha usado antes e poder tapar ele. Então eu achei essa experiência bem interessante, que é uma experiência que normalmente, quando a gente trabalha com, por exemplo, aquarela, coisas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os negativos. Então eu achei essa caneta super interessante pra realmente trabalhar os negativos e não ter tanto medo assim de, tipo, errar em alguma hora, sabe? E aí, no fim das contas, eu gostei muito desse laranja, gente. Esse laranja aí, pra mim, foi uma das cores mais bonitas. Então, eu resolvi fazer como se fosse um fundo. E no segundo lírio, porque eu fiz 2 lírios, né? Primeiro, só pra fazer o teste inicial. No segundo lírio, eu resolvi fazer de uma forma diferente. Fazer primeiro a cor do fundo, fazer meio que o contorno dele. E aí, depois usar exatamente a cor de base que eu queria. E depois ir montando as camadas, assim, porque eu achei legal essa questão de poder montar algumas camadas por cima. Então eu tentei fazer exatamente como eu faria se fosse, por exemplo, eu vou usar no Illustrator para poder fazer um desenho super vetorial. Eu consegui essa estética muito melhor com essa caneta do que, por exemplo, com um guache.
E essa questão de usar materiais novos e que nunca teve experiência, igual tá sendo pra mim usar essa aqui, é tudo questão de tentativa e erro. Então, a melhor coisa que eu fiz foi primeiro pegar um elemento que não é uma coisa que eu desenho sempre, que são flores. Não que eu não desenhe flores, mas pegar um elemento que não é comum pra mim de desenhar e tentar soltar meu traço ali nele, que eu tive muito menos medo de, digamos, errar, sabe? Então eu já fui pintando e testando e ficou assim essa primeira página, essa primeira tentativa, assim, de pintar alguma coisa. E depois eu já parti pra poder fazer o tal do retrato, que eu queria muito fazer um retrato com essas canetas, usando só elas, basicamente. Mas é claro que eu usei alguns outros materiais pra poder fazer essa ilustração, pra poder fazer a base eu usei lápis apagável e depois caneta esferográfica preta, que é a minha favorita. Aí eu peguei esse tomzinho de rosa bem bebê, assim, bem pastel, pra tentar fazer um tom de pele, já que eu queria fazer toda a ilustração usando essa caneta. Então eu resolvi testar o tanto que dá pra estacar as camadas de acrílico por cima. Porque eu pensei até que, quando eu tava usando assim, eu pensei que parecia muito tinta acrílica em si, só que em formato de caneta. Então é muito fácil de controlar essa caneta, pelo menos com a experiência que eu tenho. Então, ó, por exemplo, aí eu já passei uma segunda camada, depois já tava um pouquinho mais seco no nariz ali, por exemplo, e ele deu uma apagadinha. Então, eu posso vir depois com outro tipo de mídia ou até com outra caneta e passar por cima e fazer um line mais colorido. Não usar extremamente, nossa, o line vai ser preto, sabe? O line preto tá ali só pra eu poder enxergar realmente o que tem embaixo. Mas eu poderia fazer só também com o lápis apagável e tudo mais. Mas eu resolvi fazer dessa forma porque é normalmente como eu faço quando eu venho pro sketchbook. Como eu percebi que tinham bastante tons, assim, de laranja super interessantes, super bonitos. Eu gostei muito dos laranjas, tá? Desse kit em específico. Então eu resolvi fazer ela ruiva e eu usei um tom de base, um tom de iluminação e um tom de uma sombrinha, assim, no cabelo. Então eu fui estacando essas camadas todas e eu acho que ficou super legal. E também percebi que tem bastante tom de azul legal, então eu resolvi misturar o laranja com o azul, que são cores que são mais contrárias, assim, na cartela de cores. Então eu acho que ficou super legal. Claro que eu botei o rosinha, porque eu já tinha usado o rosinha e eu tinha amado, né? Assim, eu faria essa combinação de cores todas só usando essa caneta? Talvez não sei, o tom de pele ficou um pouco apagado, né? Mas nada me impede de vir depois com um lápis de cor e ajustar, que é o que eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Que eu coloquei um blushzinho, um negocinho, deixei super fofo. E aí, falando um pouquinho sobre a compra dessa caneta. Primeiramente, a Artix disponibilizou um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição pra vocês. E tem um negocinho apenas, que como essa marca, ela é da China, então ela tem que ser importada e o link é do AliExpress. Então, nós sabemos como está no Brasil, nós temos algumas taxas de importação agora, né? E para esse kit, eu acabei tendo que pagar realmente a taxa de importação. A taxa pra mim acabou sendo R$ 74, se eu não me engano. Então, eu sempre tô tomando muito cuidado quando eu vou comprar alguma coisa assim que tá importado, porque eu já sei que eu vou pensar, é aquele valor mais uma taxinha da importação. Então, no meu caso, foi esses R$ 74. Mas pode ser que varie de acordo com o tempo, né? Que eu sei que tem gente que vem pro vídeo de tempos em tempos, em horas diferentes e tudo mais. Então pode ser que arrume, pode ser que eles removam algumas das taxas e tudo mais. Mas sempre vai pagar alguma taxinha da importação, tá? Então é o valor que tiver no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E também, claro, o código promocional que vocês conseguem a partir desse vídeo aqui. Vai ser por um tempo limitado, então também vão estar todas as informações aqui pra vocês, certo? No mais, eu consegui fazer vários ajustes depois com um lápis de cor e também com a própria caneta esferográfica que eu tinha usado. Então eu usei, por exemplo, caneta esferográfica preta para poder deixar algumas das linhas mais escuras e caneta esferográfica vermelha para poder fazer umas linhas não tão escuras assim, mas eu consegui estacar bastante outros tipos de materiais. Eu particularmente não tenho lápis de cores que são, tipo, muito maravilhosos. Os meus lápis de cores, eles são mais menos pigmentados, digamos assim, os que eu tenho aqui em casa. Mas mesmo assim eu consegui fazer com os lápis que são um pouco mais fofinhos,
consegui fazer algumas coisas bem interessantes para poder dar um pouquinho mais de volume pro meu retrato em si, inclusive também para as flores. E aí eu resolvi vir no meu sketchbook e uma ilustração que eu já tinha feito e tentar usar essa caneta por cima de uma aquarela, que eu já tinha terminado assim, mas eu sei que às vezes com aquarela eu só consigo adicionar tinta, eu não consigo tirar tinta. Então eu peguei esse rosinha mais clarinho que eu usei pra pele no outro desenho e eu resolvi usar pra poder fazer esses negativos que tinham ficado errados, digamos assim, outra vez, e acabou dando super certo. E essas aqui são as páginas finais e eu já vou voltar pra falar mais com vocês sobre elas. Então, gente, essa foi uma experiência com esses marcadores maravilhosos. Eu fiquei muito, muito feliz por terem me enviado eles. Inclusive, aproveitem o cupom para poder adquirir agora com desconto. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada, Dona Tix. E, pessoal, até a próxima. Um beijo. Tchau.